Olá, bom dia! Tudo bom, minhas crianças? Tudo na paz? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar de arranjo. Matemática 4, viu? Para quem tem o manual aí. O que é o arranjo, crianças? O arranjo, eu costumo dizer que é o próprio princípio fundamental da contagem. Aí eles colocam aí para ser disfarçado de arranjo, tá bom? E aí tem essa formulinha aqui, arranjo de n tomado P a P, que a gente diz que é n fatorial sobre, dividido, por n menos P fatorial. Tudo bem, vamos mostrar aqui para você o seguinte. Quem é o meu n? É o número de elementos, é o que eu tenho disponível. Quem é o P? O P são as possibilidades, ok? Vou dar um exemplo para você aqui. Imagine, meus queridos, que nós vamos fazer aqui um concurso, tá bom? Vamos fazer um concurso aqui, galera, valendo um babalu de língua azul. Nesse concurso da tabuada de 1, pronto, que é muito difícil, né? A tabuada de 1, a gente vai fazer da tabuada de 1. Imagine que eu tenho 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós vamos fazer esse concurso da tabuada de 1. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: de quantas maneiras eu posso ter o primeiro e o segundo colocado? Veja, para você entender a parte de arranjo, que eu também costumo dizer que é o próprio princípio fundamental da contagem, você precisa entender o que é que você tem disponível para começar. Eu tenho quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pessoas disponíveis para ser o primeiro colocado. Aí imagine que esse baixinho aqui vai ser o primeiro, ó. Ganhou! Primeiro! 7 vezes 1! Acertou! Ele foi o primeiro colocado. Vai sobrar quantos para o segundo colocado? 4. E aí basta eu fazer o princípio multiplicativo. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Pronto, eu tenho 20 maneiras de quê? De ter o primeiro e segundo colocado com 5 pessoas que eu tenho disponíveis. Tá bom? Só que como é que a gente faz para colocar isso aqui no dia a dia? Né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Na forma, tio, o N pertence aos naturais e o P também pertence aos naturais. Como assim, tio? Que negócio é esse? Por que só pertence aos naturais? Queridos, eu não tenho número de pessoas que não seja um número que pertence aos naturais. Por exemplo, número de possibilidades aqui, número de elementos. Vamos ver o número de elementos. Eu tenho, por exemplo, 4,5 pessoas que vão disputar o concurso da tabuada de 1? Não. 4,5 pessoas não é um número natural. Vocês concordam comigo? Ele é um número o quê? Racional. Muito bem. Olha como você está esperto aí. Eu não tenho menos 8 pessoas. Eu tenho menos 5 pessoas? Menos 3? Não tenho. Tu ficou em que posição? Olha, eu fiquei em 1,3 lugar. Não existe 1,3 lugar. Ou tu está em primeiro, ou tu está em segundo, ou tu está em terceiro. Veja por que o N e o P, ele tem que ser o quê? Números naturais. Ok? E aí a gente vai aplicar a fórmula. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Arranjo de 5, 2 a 2. Usando a fórmula, nós vamos fazer o seguinte, ó. N fatorial N menos P fatorial. Vai ficar 5 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. Lembrando que quando eu estiver falando de fatorial, eu saio sempre do maior para o menor, não é isso? Então eu saio 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, porque vai chegar no 3 aqui embaixo, não é isso? Ó. E aí, torai-vos. E então eu vou ter 5 vezes 4, que vai dar 20. Tio, mas tem outra maneira de eu poder fazer essa resolução sem precisar desta fórmula toda? Tem sim, meu amigo. Tem sim, minha amiga. Olhe para cá. Eu vou fazer a
arranjo de 5, 2 a 2. Presta atenção, hein? Presta atenção. Que número é esse? É o 5. Que número é esse? É o 2. Então, tu vai pegar isso aqui e vai fazer 1, 2. Tem 2. Eu tenho disponível quanto aqui para começar? 5. Quando eu escolher um dos 5, só vai me sobrar quanto? 4, olha aí, ó. Número de elementos, possibilidades. Coloco o número de possibilidades e saio então distribuindo o número de elementos. O que é que eu tenho para começar? E tio, tu me dá um outro exemplo? Sim, com certeza, eu posso dar um outro exemplo aqui para você. Veja só esse exemplo aqui. Arranjo de 7, 3 a 3. Ah, tio, eu quero pela fórmula, não tem problema, ó, 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial, não é isso? Ó, n menos p, lá na formulazinha do arranjo, né, de n, p a p, que é quem? N fatorial, n menos p fatorial, não é isso? Ó, posso colocar, eu quero usar pela fórmula, tio, eu gosto de fórmula, não tem problema, 7 menos 3, 4 fatorial, e aí eu venho, saio do maior, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, e chego no menor, não é isso? Ó, para quê? Toraibos, e aqui eu vou ter o resultado, 7, 6, 5, que vai dar 210 aqui, não é isso? Ó, e tio, mas como é que eu vou fazer essa fórmula aqui sem precisar fazer esse negócio todo? Olha só, você pega aqui, isso aqui, como é que dá o nome desse número de elementos? Muito bem. Como é que dá o nome dessas possibilidades? Muito bem, possibilidades. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, eu tenho disponível quanto? 7. Quando eu escolho do 7, só me sobra quanto? Quando eu escolher um dos 6, só me sobra quanto? Olha, tio, mesmo, ó. Você pode economizar conta quando tiver que fazer. Lembre-se de uma coisa, eu posso resolver como eu também posso deixar indicado. Arranjo de 7, 3 a 3, ó, pode ficar dessa maneira, ou também pode ficar dessa maneira aqui, tá, meus filhos? Ok? Então, tenham cuidado nessa indicação, porque nas provas do Enem, eles sempre estão colocando situações, problemas para você resolver, e dentro dessas situações, problemas, é importante que você saiba identificar, não somente resolver. Ó, posso resolver, mas saber identificar como é que fica lá nas alternativas que nós chamamos de descritores, né? Distratores, descritores, tudo que termina com tores lá, mas o importante é você saber fazer e ter habilidade de mostrar a questão e ganhar o seu pontinho e comemorar a sua vitória. Vamos continuar então dando um exemplo aqui para vocês. Aqui nós temos um exemplo, crianças, de uma corrida que participam 10 atletas. De quantas maneiras podemos ter os 3 primeiros colocados? Ok? Primeira coisa que você precisa entender, que quem é primeiro colocado não fica em segundo. Você concorda comigo? Ah, você tirou aqui, eu fiquei em primeiro lugar. Alguém fica primeiro e em segundo ao mesmo tempo? Não, tu ficou em que posição? Ah, eu fiquei em primeiro e também fiquei em segundo. Não existe. Ou tu fica em primeiro, ou tu fica em segundo, ou tu fica em terceiro. Então, preste atenção para que você possa entender que nesse princípio fundamental da contagem, que nós chamamos de arranjo, você apenas precisa ter a ideia de estar influenciando a posição, não é isso? Ó, está influenciando a ordem aí, quando influencia essa ordem aí, nós vamos ter esse problema que chamamos de arranjo, e que eu costumo chamar próprio princípio fundamental da contagem, tudo é a mesma coisa, entende que tudo é uma coisa só. Pessoal que inventa um modo aí, mas tudo bem. Olha só. Então vamos fazer o seguinte. Bom, eu tenho 10 atletas. Eu quero ter os 3 primeiros colocados. Ah, já sei que isso aqui é arranjo de quem? De 10, 3 a 3. Eu posso colocar também dessa forma arranjo de 10, 3 a 3.
te lembra que você precisa saber essa notação aqui, tá bom? Para que você possa marcar, porque muitas vezes, meus queridos, não vem a resposta, o valor. Muitas vezes só vem isso aqui, você precisa saber fazer essa diferença, tá bom? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, olha como vai dar certinho. 1, 2, 3, porque eu não tenho aqui, ó, 3 possibilidades. Aqui eu tenho primeiro colocado, eu tenho o segundo colocado e aqui eu tenho o terceiro colocado. Então vamos imaginar, eu tenho 10 pessoas, cara, tenho 10 pessoas, e lá vão, e aí? É uma corrida, nós estamos correndo, e eu tenho 10 pessoas correndo, alguém vai ter que chegar em primeiro. Quem vai chegar em primeiro? Não sei, nem tu. Então vamos fazer o seguinte, nós sabemos que para o primeiro lugar você vai ter disponível quantos corredores? 10 corredores, muito bem, ó. 10 para o primeiro. E aí, quem chegou? Vamos supor que o Carlinho chegue em primeiro. Carlinho, pequenininho, baixinho, corre pra caramba, e ele chega em primeiro. Beleza, ele não vai mais poder ser o segundo. Só vai sobrar quanto? 9. E aí, ó, 9 vão disputar o segundo lugar. E aí o tio Alan ele sai correndo também, e ele chega em segundo lugar. Olha aí, ó, já foi o Carlinho para o primeiro, já foi Alan para o segundo. Então vai me sobrar quantas pessoas para o terceiro colocado? Ó, sobrarão 3 pessoas. E aí, queridos, eu vou ter aqui 720 possibilidades. E tio, e se eu quiser usar a fórmula? Tudo bem, meu irmão, usa a fórmula aqui, olha. É tu que sabe da tua vida. Como é que fica aqui? 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial, que vai ficar 10 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial. Temos que ter cuidado com isso aqui também, tá bom? É uma possibilidade de vir desse jeito? É uma possibilidade de vir desse jeito? Sim. É uma possibilidade dele dar resposta? Sim. É uma possibilidade também de vir isso aqui, ó. Então veja, os caras, eles vão passear contigo, meu irmão. Eles vão fazer de tudo para que você erre. Te lembra disso. Questão de matemática não é feita para te acertar. Questão de matemática é feita para você errar. Tá entendendo? Então o cara, se todo mundo fosse acertar, imagine todo mundo acertando as 45 questões de matemática, quando nós íamos ter vestibular, meu irmão. Ia passar muitos anos para poder, até entrar todo mundo na universidade, tu ia ficar velho e não ia conseguir entrar. Então é por isso que os caras já fazem pensando, e você tem que ter essa habilidade de saber descobrir o que os caras querem de você lá, tá bom? Então venham comigo aqui, para a gente poder então dar continuidade. Crianças, imagine que você tem uma senha e essa senha é formada por 3 vogais e 4 algarismos. Se eu perguntar quantas senhas podem ser formadas, você vai usar o princípio fundamental da contagem para você fazer isso aqui, ó. Número de vogais que eu tenho. Isso aqui quem são? Essa aqui são as vogais. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, olha só. Aqui são algarismos. Ok? E aí você vai lembrar do que eu disse para você. O que foi que eu disse para você? Quais são as vogais? Tem que saber, né? Olha. A, E, I, O, U. Então você tem disponível quantas vogais para você começar? 5. Ele está dando alguma restrição? Se ele não está dando nenhuma restrição e que não vai influenciar a ordem das letras, então aqui eu também vou ter 5 e aqui eu também tenho 5. Por que, titio? Eu posso começar minha senha por A. Posso. A, E, A, I, A, O, A, U. Olha aí, ó. E da mesma forma eu posso começar aqui também. Então eu posso começar A, I, A, O, A, U, A. Olha, eu tenho 5 vogais disponíveis. 5 vogais disponíveis. E quantos algarismos nós temos? 0, 0, It, Ni, San, Shi, Go, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 algarismos disponíveis, né? Ó. 10, aqui também eu posso colocar 10, aqui eu posso colocar 10, aqui eu posso colocar 10. Eu posso fazer a minha senha assim, ó. A,
0000. A0001. Posso, não tem problema nenhum. Tá entendendo? É uma senha que você está formando aqui. Então, vai ficar dessa maneira. Como é que eu represento isso aqui, crianças? Eu posso dizer que fica 5 elevado ao cubo, vezes quem? 10 elevado à quarta. Lembrando que eles gostam dessas notações aqui. Ei, professor, tio, e se eu quiser resolver? Se você quiser resolver, multiplica, meu irmão. 5 ao cubo não vai dar 125? Vezes quem? 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, divide de 3 em 3. Eu vou ter 1.250.000 senhas. Então pode vir essa resposta? Pode. Pode vir essa resposta? Pode. Tá bom? Agora vamos ver como é que vai ficar usando também o princípio fundamental da contagem, mas agora na forma de arranjo. Olha ver como é que fica. Olha agora esse item aqui. No item B, eu quero saber o seguinte: uma senha é formada por 3 vogais e 4 algarismos. Quantas senhas podem ser formadas em que as vogais e os algarismos são o quê? Distinto. O que é uma coisa distinta, meu amigo? O que é uma coisa distinta, minha amiga? É uma coisa diferente. Não pode repetir. Aí você vai entrar agora aqui para a solução, né? 1, 2, 3. Quem são essas brincadeiras aqui? São as vogais. Aqui quem é? 1, 2, 3, 4. Quem é essa brincadeira aqui? São os algarismos. Olha só, são os algarismos, ok? E aí a gente vai perceber o seguinte: o que é que eu tenho disponível para começar? O primeiro raciocínio é esse. Eu tenho disponível quantas vogais que eu posso começar? 5. A de amor, E de escola, I de igualdade, O de... não sei, obrigado. E U de universo. Tenho 5 para começar. Mas eu vou querer começar com a letra A, porque a letra A é a de amor. Se eu escolher uma das 5, aqui eu não posso mais botar o A. Então aqui só vai sobrar quanto? 4 e aqui 3. Veja que agora você vai ter isso aqui, arranjo de 5, 3 a 3, porque eu tenho 5 elementos, que são as 5 vogais. As possibilidades que eu tenho são quantas? São 3. Quantos algarismos você pode começar? Posso começar com 10 algarismos? Sim! Posso começar com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Porém, contudo, no entanto, todavia, entretanto, no entanto, você só vai ter disponível 8 para cá, e para cá 7, e para cá 6. E aí, olha como vai ficar isso aqui, ó, vezes arranjo de 10, 4 a 4. Ou isso aqui vai ficar arranjo de 5, 3 a 3, vezes arranjo de 10, 4 a 4. Tenham cuidado, viu, minhas crianças? Cuidado com essas respostas, tá? Você precisa estar de olho nisso aqui. E para resolver isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui, claro que isso aqui, fazendo continha, multiplicando, tu vai encontrar o resultado disso aí, ok? Bem, crianças, agora vamos aqui colocar essa situação. Uma senha formada por 3 vogais e 4 algarismos. Quantas senhas podem ser formadas em que as vogais e os algarismos são distintos, mas não pode iniciar por A e nem por 7? E titio, e agora? Como é que eu saio dessa? Vamos lá, tudo que você tiver coragem de perguntar, a matemática terá coragem de lhe responder. Eu não. Vamos lá. Eu tenho disponível então quantas vogais? 4 vogais. Por que 4, titio? Porque eu não posso iniciar por A. Viu? Lembra disso, eu não vou poder iniciar por A. E se eu não posso iniciar por A, é porque eu não vou poder iniciar por A, é porque não vai entrar o A. E se não vai entrar o A, eu só vou ter quem? E, I, O, U, O. Eu só tenho 4 vogais. Mas elas não são distintas? Não era para ter 3 aqui? Era. Só que o A, ele entra agora. O A vai entrar novamente. Eu não estou entendendo, titio. Estou tendo dificuldade. Olha, presta atenção para cá. Eu tenho disponível aqui E, I, O e U.
Eu quero o E, ó. Aqui ficaria quem? A, I, O e o O. Veja que eu tenho 4 disponível aqui. E aqui também eu vou ter 4, porque eu só não iniciei pelo A. Significa que o A ele vai entrar na segunda jogada. E nem por isso vai ficar repetido. Vai ficar, então, tudo diferente. O A só não inicia. Lembra-te disso. Mas o A vai ser colocado na segunda opção. O E já não vai para a segunda opção, porque ele ficou na primeira, ok? E ele já não vai para a segunda. Então, eu tinha E, I, O, U na primeira. Eu escolhi o E. Falei, é de emoção. Aí ficou I, O, U. E eu taco-lhe o A de novo, porque o A não inicia, mas ele está dentro da jogada também, ok? Então, é por isso que vai ficar desse jeito. Quando eu escolher uma dessas aqui, ó, eu quero O. Vai ficar o A, o I e o U, não é isso? Ó. E aí eu vou ter apenas 3 possibilidades. Se você olhar para cá, você vai perceber também uma outra coisa. Quantos algarismos eu vou ter disponível? Mesma coisa. Eu só não vou começar por 7, mas eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Olha ali, ó. Eu vou ter disponível 9 algarismos. Quando eu escolhi um dos 9, não era só para sobrar 8? Só que agora o 7 entra. Continua sendo 9. E aqui vai distribuindo, né? 8, 7. Tio, como é que eu resolvo essa jogada aqui? Crianças, isso aqui vai ficar exatamente dessa maneira, olha. Eu tenho 4 vezes arranjo de 4, 2 a 2. Por que 4, 2 a 2? Olha, 4 e 3. 4 elementos, 2 possibilidades. Vezes 9. Arranjo de quem? Arranjo de 9, 3 a 3. Se eu pegar esses dois aqui que estão por fora, eles podem ser multiplicados. Ó. 4 vezes 9 dá 36. Fica 36, arranjo de 4, 2 a 2, vezes arranjo de 9, 3 a 3. Isso aqui é para você ter a ideia, meus queridos, de como é que a gente pode resolver isso, olhando para lá e vendo as alternativas, e você pode perceber que algumas questões do Enem aparecem isso aqui, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Estarei junto com vocês lá pelo WhatsApp lá do nosso grupo, tá bom? Para você que não é aluno do IST, do Instituto Santa Terezinha também, espero que eu possa ter esclarecido algumas coisas também. Um grande abraço, fique com Deus, estamos juntos sempre. Beijo!